Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que estiver acessando a minha, a sua, a nossa TV África. Este é o programa O Candomblé e seus Encantos e eu sou o Babá Sérgio Johnson. Dando continuação àquelas divindades vinda da região de Ijexá, estaremos hoje falando de Digimu, Babá, Digimu. Pela lógica não falaria, porque o rio Oxum, ele começa na cidade de Oxobo e eu iria falar de Oxum segundo a sua idade. Então, o rio Oxum começa em Oxobo, a segunda cidade é Opará, a terceira cidade é Ipondá, então eu estaria falando de Ipondá, a quarta cidade é Ipetu, a última cidade é Ijimu, e hoje eu estou falando de Ijimu, mas Babá vai falar o porquê no final do programa, o porquê está trazendo Ijimu hoje, talvez seja para fazer uma interação com o Opará, isto eu vou falar na lenda. Bem, o que eu posso estar falando desta santa, dessa orixá? Essa santa, ela tem a predileção dela, ela come o Issu, Ipetel, o Molocum, a predileção com ovo, como todas as outras. Ela come a craba branca, come galinha branca, come a conquém, e o pombo vai seguir aquela regra que eu venho falando em Oxuncare, em Ipundá, em Opará, e ela não segue aquela regra diferente. O pombo, se for o branco, ele vai ser pedido para a obrigação, mas vai ser solto na hora do labé. E se o babá, o aiá, estiver dando preferência que a gengé neste pá, então ele vai ter que estar optando pelo adabá, aquele pombinho de olho vermelho. Bem, eu falei que ela come com Ogum, com Iemanjá e come com Xangô. Aliás, não tinha falado. Eu vou trazer primeiro, logo aqui na abertura do programa, o porquê que ela come com Xangô. Logo na sua feitura, essa Santa Orixá, esse Orixá, ele vai nos dar ideia, uma coisa muito importante. Esta Oxum, ela é que vai trazer todo o mito das Oxuns para cada casa de candomblé. E por que, babá? Na sua feitura, vai ter que ter um Xangô, um vodunce virado num Xangô, com uma olobá, ou seja, uma bolsa, que vai conter 16 pedras. 16 pedras, babá? 16 pedras. Não é 16 ocultais? Não. O objeto, ele é um objeto. Ele passa a ser sagrado depois que ele receber a magia. Então, um xaxará é um xaxará. Depois que receber a magia, todo xaxará deveria ser construído em casa. Então, depois que receber a magia, ele passa a ser um xaxará. Um ibá é um ibá. Ele vem da casa de erva, ele vem da loja. Aquele ibá você pode colocá-lo como sopeira, como uma peça de um aparelho de jantar. Ele só passa a ser sagrado depois de chegar em casa, a ser banhado, né, em água fresca, e depois passar por aquelas cerimônias, por aquela cerimônia de cantar, pintar. Então ali passa a ser um vasilhame sagrado que vai diferir dos outros. Assim não é o contrário com a pedra. Uma pedra é uma pedra, ele passa a ser ocultal, ou seja, uma pedra sagrada para sempre, que vai diferir das outras pedras, depois que passar por aquela coisa que todo mundo sabe, porque quem já passou por detrás do Mariô sabe o que leva. Bem, então Xangô vai estar com 17 pétalas. É por isto que esta santa também recebe às vezes um apelido da Senhora dos 16 mais um. Mais um por quê? Xangô vai lá na hora do orô, vai fazer uma certa cerimônia, esta santa está sentada para ser feita, e na hora de entregar, uma das pedras será o ocultar deste ibá. As outras 16 ficará imersas, na água, numa talha. E durante todo o tempo, toda o Oxum que vir a ser feita, então, desta talha que virá a pedra que virará o ocultar. Assim nasce o mito ao Oxum
dentro das casas de candomblé. Babá, e quando essa Iaô morre, o mito Oxum morre dentro dessa casa? Não. O Iaô morre, este Ibá, esta talha, ele nunca pode ser despachado. Nunca, babá. Nunca. Mas nunca mesmo? Bem, então tá, vamos lá, vai ter uma exceção. Essa Iaô vai virar uma Ialorixá. Essa Ialorixá vai abrir uma casa. Se essa Iaô vier a falecer, então o que vai acontecer? Se ninguém for herdar a casa e se ninguém for herdar este Ibá, então o Babalorixá, o Ialorixá que estiver presidindo a cerimônia deste axixê, então deverá pegar esta talha e aquele Ibá, voltar no mesmo rio ou em outro rio, voltar às águas e lá com também um voduns que não necessariamente não precisa ser aquele primeiro, mas virará em Xangô e Xangô devolverá essas pedras à natureza. Esta Oxum, ela usa a cor branco, ela usa a cor azul clarinho, ela usa o dourado. Esta Oxum, no Iaô, ela sai com um Adê. O Adê é aquela coroa, né? O simbolismo do rei africano, mas nas grandes obrigações, já não é mais Iaô, né? Nas grandes obrigações, ela sai com uma coroa. Com uma coroa, babá, uma coroa. Uma coroa, babá, uma coroa. Os ritos justificam os mitos. No princípio, a gente não louvava o orixá. A gente louvava o vento, a gente louvava a água, a gente louvava o fogo, a gente louvava a árvore, a gente louvava o ar. A gente não, os nossos antepassados. Com o tempo houve uma precisão para se louvar esses elementos da natureza personificados, ou seja, com uma figura humana com seus defeitos. Para isso, eu fui rodar uma cena externa na natureza para dar uma sensação aqui no estúdio de natureza. Vamos à cena? O sol, a terra, a água, o fogo, o ar, as árvores. Eu acredito que, e muitos escritores acreditam, que no princípio de todas as religiões, o homem, principalmente na nossa, ele louvava a natureza. Ele louvava a terra, a água, o fogo, o ar. E em alguma parte da história, ele precisou personificar da forma humana todos esses elementos. E personificando, assim nasceu a figura de cada orixá, de cada vodum, de cada inquice, dependendo de que região ele estava. Bem, e como vimos lá na natureza e não deu tempo de explicar, os ritos justificam os mitos. Lá não deu para explicar, mas já sabemos que nos primórdios, no início das civilizações, o homem louvava. Bem, personificou. Agora, essa personificação, como eu disse no final do quadro, a região do povo banto, ele o viu de uma maneira, a região do povo fon viu de uma outra maneira e a região do povo nagô viu de uma outra maneira. Como se não bastasse, por exemplo, em cada região vai haver, não é só da África, né? Você vê o mesmo cristão lá dos Estados Unidos, ele já desde a década de 70, ele cantava rock, ele subia nos palcos, ele usava álcool, né, e voltando para a igreja, o pastor não expulsa, e a religião modifica, ela é regional, assim não é o contrário. Mesmo na África, por exemplo, há centenas de anos, e cada região vai tomando o seu aspecto próprio. Aqui no Brasil não foi diferente. Quando esses povos vieram em 1750,
Então chega aqui, encontra o costume, o povo europeu e o seu costume. Então o rei daqui não se vestia como o rei de lá. Então esta está justificando aí a nova forma da coroa. Bem, o rei daqui não era de lá, mas babá, pode. Aqui não existia, por exemplo, lá na África não existia um montão de coisa. Não existia o azeite de oliva, é português. Não existia farinha de mandioca, é aqui no Brasil. O aipim só existia no Brasil, em terra brasileira. Não existia o feijão fradinho, não existia. Melhor ainda, não existia vestimenta baiana. Isso tudo é uma cópia da moda de Luís XV, lá da corte francesa, que se estendeu à Europa todinha, chegou ao Brasil e as baianas também chegam para a moda adentra ao candomblé. E hoje em dia você não conseguiria ver uma baiana sem uma mulher, sem uma baiana no candomblé. Ficaria bem, até um pouquinho sem graça, porque eu acho que todo o ar da graça do candomblé realmente é aquela roda de baiana. Melhor ainda, Oxum quando chegou aqui, ela chegou sem a coroa, tá? Mas ela também chegou sem a sopeira. E aqui no Brasil, por exemplo, se você for colocar uma Oxum fora da sopeira, devido ao modo como essa energia é tratada aqui, vai dar galho. Vai dar galho por quê? Oxum se acostumou à sopeira. E a sopeira não veio da África. A sopeira veio roubada das mesas das sinhás, né? Lá no século XVII, século XVIII. Então ela veio no barro. A escrava, querendo melhor para si, ela roubava a sopeira, mas dava para roubar a sopeira? Olha, digamos de passagem, tá? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Quando os negros, Nagô e os Fons vieram para o Brasil, eles vieram com uma facilidade bem maior que a dos bantos, que começaram a vir em 1549. Veja que eles passam a vir a partir de 1740, 1750, e a abolição da escravatura, ela vai ser em 1888. Então, eles já vêm, os primeiros já vêm já com... E o Brasil e a Europa já tinham um pensamento sobre o escravo, já não tratavam o escravo como escravo, e também, maior do que isso tudo aí, os bantos quando chegam, eles chegam no período da economia canavieira. Então, chegavam mato adentro, iam mato adentro e não tinham tempo de trocar informações e nem tinha tempo de direito, porque trabalhavam 16, 18 horas por dia até morrer. Já quando esse povo chega, ele já chega na época da economia da mineração. Então, todo mundo aí vê o filme Chica da Silva, ou vê um filme, uma novela épica, então vai dar para ver que o negro nesta época tinha gozava de uma certa liberdade já. E, como se não bastasse, em 1888 vai ver a libertação dos escravos e logo em 1889 vai haver o quê? A proclamação da República, e foi a primeira Constituição que não obrigava ninguém a ter a religião que era antes a oficial do Brasil. Então, em 1889, a proclamação da República e feito, né, uma nova Constituinte, na qual vai assegurar o direito religioso de cada indivíduo. E assim o candomblé vai se formando no Brasil. Pode usar coroa? Agora pode. Bem, uma outra situação que eu vou trazer aqui é sobre a lenda Opará. Além daquela lenda de Opará, que Oxum inveja Oiá, eu pincelei lá no primeiro, mas eu fui fazer uma externa para trazer essa lenda. E eu quero que você lembre-se de uma coisa. As cidades Oxobô, né, lá na Nascente, Opará, né, Ipondá, a cidade Ipetu, e assim vai louvando as Ieu. Ieu Oxobô, Ieu Opará, Ieu Ipondá, Ieu Ipetu. Chega na última, Ijimu. Agora, eu trouxe Ijimu depois de Opará, porque é justamente na lenda de Opará, a lenda de Opará vai acontecer exatamente na cidade de Ijimu. Então quero que você esteja aguçando a sua inteligência e vamos ver o percorrer do rio, porque o rio é a divindade primeira
aqui da nascente, a divindade primeira, tendo nascido o seu mito aqui na última. Então vamos ver a lenda onde Oxum inveja Oiá. Vamos ver? Na cidade de Jimu existia duas irmãs. Oxum, muito bela, Oiá não sabia de sua beleza. Um belo dia, Oxum esquece o seu quarto aberto e Oiá adentra no quarto escondido de Oxum e vê muitas conchas, fica maravilhada, com todos aqueles espelhos, aquelas conchas, e Oxum pega uma concha que tinha um espelho, olha, e de repente ela descobre que era mais bela que Oxum. E ela, fazendo essa descoberta, ela fica maravilhada e não se consegue se conter e sai contando para todo mundo na aldeia. Oxum, pé da vida, vai à casa de Egungun, pega um espelho e coloca no quarto de Oiá. Quando Oiá entra, ela a tranca no quarto e Oiá, trancada, ela olha o espelho e aquele espelho trazido da casa de Egungun, você via coisas horríveis, coisas espantosas. E Oiá viu aquela coisa horrível, aquela coisa espantosa, a parte de ruim o que nós temos. E Oiá começa a se debater, tenta sair do quarto, mas a porta está trancada. E Oiá não consegue sair, Oiá fica maluca e Oiá morre. Obá está lá, olhando aquilo tudo. Então, ele torna Oiá um orixá e condena Oxum a viver com esse orixá no corpo. Aqui eu estou recontando a lenda para a gente discutir no estúdio, para dizer que esta lenda é da cidade de Jimu. Bem, o que o Babá gostaria de que vocês observassem o principal motivo de Opará, lá ao Oxum mais jovem do Brasil, mais jovial do Brasil, tendo nascido na cidade de Jimu. Bem, a gente vê que a lenda é de Opará, então ela vivia na cidade de Jimu. Bem, esta possibilidade lança, né, que o culto a Jimu, ele não desce o rio, ele sobe o rio, ou seja, o culto àquela divindade do rio Oxum. Mais uma vez, o Babá vem falando da energia sendo louvada de várias maneiras diferentes. E aqui, como o Babá falou em Pondá, em Odé Opará, em Oxum Opará, desculpa, em Opará, aqui no Brasil a gente, quando chega, vê uma Oxum diferente, vê porque quem joga vê uma pessoa de Oxum Opará, ela tem... Vários escritores também concordam com isso, não é só o jogo de búzio. Uma Oxum, por exemplo, Abotô, uma Oxum Opará, uma Oxum Carê. Os filhos têm uma diferença na sua personalidade, no seu psique, no seu arquétipo. Né? Então, o que vai acontecer? Isso no jogo também vem diferente. O que o Babá atribui isso aí? O Babá faz diferente? Faz porque o Babá, ele justifica não só o arquétipo, a psicologia, o psique da pessoa, o arquétipo, né, daquela pessoa. Então, o Babá justifica que tudo, essas 16 Oxuns, ela vem pela diferença, pela descendência. De que descendente povo você é daquela época. Por exemplo, você pode ter sido descendente do povo de Ijexá, mas o seu povo é de Opará. Então, você tem uma maneira de ser. Veja que no Opará, você vai ver que Opará, o povo regido por Opará, eles vão ser regidos pelos dois elementos. Se você não assistiu, assista o vídeo Opará, assista o Iepondá, assista ao Oxum Carê, assista todos os vídeos e você vai estar tendo uma ideia. Então, a descendência. Se você é descendente do povo Opará, então
com certeza o Oxum é o Pará. Se você é descendente de Ipondá, então o Oxum vai ser Ipondá, vai ser a caça, você vai ter aquele arquétipo da caça. Se você for descendente de Ijimu, vai ter todo aquele arquétipo de Ijimu, o arquétipo de Ijimu, enquanto as outras Oxuns, por exemplo, que eu citei, Opará, que é guerreira, né? Oxum Ipondá é jovial, vai à luta. Já esta Oxum é um pouco assim, meio velha, né? Ela já pega lá o culto às Iás, pega o culto a Nanã, então são filhas mais sérias, muito mais reservadas. Falando aí de Oxum, né? Eu estava pensando, Oxum, as filhas de Oxum, elas são tão, assim, tem tanto cuidado em ficar exposta para a sociedade, né? Desculpa, tinha que rir, né? Que as filhas dela, por exemplo, enquanto as filhas de Oiá, né, tá afim de um cara, chega aí e fala, e aí, qual é, gostosão? As filhas de Oxum vão fazer o seguinte, né? Fica quietinho, o máximo que elas podem fazer é olhar para a pessoa e passar a mão no cabelo. Então, descendência, a gente está falando de diferença, de arquétipo, então essa diferença aí. E essa diferença entre as filhas de Oxum, há também, tá? A de Opará. Olha, gente, vamos acabar aquela coisa de que as filhas de Oiá são aquilo, né? São mais despojadas. Não, não são. Todo mundo debaixo da coberta faz na mesma intensidade, no mesmo número. Só que uns aparecem, outros não. Os que aparecem ganham fama. E os que não aparecem, eu, você, todos nós, pronto, vamos pular de assunto, que a gente já não devia estar fugindo. Bem, e então o babá justifica isso aí, a descendência de povos. Bem, o que mais eu poderia estar trazendo desta santa? Já justifiquei o Pará. Bem, no próximo bloco o babá vai estar trazendo uma lenda que justifica, o Maiton, que justifica o nascimento da palavra de Oxobô, a palavra de Ataojá. Oxobô é aquela cidade onde tem o templo de Oxum. Então, no mundo inteiro, o templo a Oxum, aquela seria a capital da crença. E Ataojá é um título de todos os reis daquela região. A gente vai ver isso aí, vai discutir no próximo bloco. Não posso chamar os patrocinadores, porque ainda não tem, mas com certeza vai haver um intervalo. Então, no próximo bloco estaremos falando de como nasceu Ataojá, a gente vai falar de Larô, e como nasceu a palavra Oxobô. E de volta agora no terceiro e último bloco, eu prometi que vinha trazer o significado do como nasceu a palavra Ataojá, como nasceu a palavra Oxobô, que deu origem ao nome da cidade. Bem, Larô, um rei, o rei Aô, estava procurando no percurso do rio Oxum um lugar que tivesse uma água mais abundante, mais limpa. Ele conseguiu este lugar e se estabeleceu ali. No mesmo dia, à noite, a filha dele é tragada pelo rio. E a gente imagina a grande confusão que houve aí, até que no dia seguinte a filha dele reaparece de volta, vem e aparece na margem do rio, magnificamente, ricamente vestida, e afirmando que foi a divindade Oxum, naquele rio, que tinha levado-a e tinha trajado e aquelas roupas. O rei, ele ficou muito grato com aquela divindade, faz muitas comidas e leva aquelas comidas até o rio. E nesta hora que ele está dando aquelas comidas, aparecem muitos peixes para comer. Bem, em meio a este peixe, a esse cardume, aparece um peixe grande que logo olha para Larô e cospe uma água. Então, Larô pega uma cabaça, recolhe essa água e bebe. Neste momento nasce o pacto deste Larô, deste rei, com aquela divindade do rio.
E nesta hora o povo grita Atauá Baijá. Então vai dar origem à palavra Ataojá, que vai se estender não só a Larô e a todos os seus descendentes. Então todos os reis que reinam naquela região têm o título de Ataojá, no qual a gente viu aí a origem da palavra. Bem, a lenda não terminou aí. Quando o peixe cuspiu, Larô bebeu a água, ele estende o braço e esse peixe pula no colo de Larô. Então a população grita Oxum Bo, ou seja, Oxum encontrou a maturidade, Oxum está em plena maturidade e Oxum Bo deu origem à palavra Oxobô. Para quem não sabe, Oxobô é a capital do culto de Oxum, então também é onde tem a nascente do rio Oxum. Então lá está a cidade, e a cidade, o rio começa em Oxobô, vai para a cidade de Opará, passa pela cidade de Ipondá, passa pela cidade de Ipetu, que é a quarta cidade, e vai até a última cidade, que é a cidade de Iximu, a Oxum, que a gente trouxe hoje. Bem, caso eu tenha esquecido aí, novamente lembrando, esta Oxum, o nome dela significa a mãe que alimenta através do leite. Então, para você aí, o meu muito obrigado, o meu agradecimento vai hoje para pessoas tão especiais. Primeiramente para Simoni, minha filha, que está divulgando muito, divulgando muito esse programa. A mãe Juju de Oxaguian, minha mãe, minha filha, que também vem divulgando muito. No próximo programa eu vou estar com a roupa que ela trouxe para eu fazer o próximo programa. Também tem pessoas especiais como o Fernando Cury, da comunidade, dono da comunidade Obalofon. Uma comunidade linda. Tenho que agradecer muito aos membros da Obalofon, conseguiu aí mais de 20 inscritos. E falando em se inscrever, você aí, não, esqueci aí de Maria Cristina, muitos outros, você aí da comunidade Candomblé Sem Segredos, você aí do Facebook, você aí do Orkut, você aí que está acessando em qualquer parte do mundo, venha pra cá. Vem pra cá e se inscreva aqui, olha, www.youtube.com/Candomblé Sem Segredos. Novamente repetindo, www.youtube.com/Candomblé Sem Segredos. Lembrando ainda que o Babá está com mais um site no ar, todos esses vídeos vão estar lá também no site, sendo amplamente debatidos lá, né? Acessa e se inscreve, www.sergiojajunsum.com.br. Lá você vai se inscrever, você vai ter acesso a esses vídeos. Logo abaixo do vídeo você vai encontrar esse texto que é rodado aqui no meu programa. E você vai estar comentando, você vai estar tirando as suas dúvidas. Mas para que você se inscreva nesse site, você primeiro tem que se inscrever. Você vai colocar o seu e-mail para se inscrever. Você tem que colocar o seu e-mail. Lembrando ainda que cada e-mail só dá direito a uma conta. Então, você coloca o seu e-mail, coloca a sua senha. Necessariamente não precisa ser a senha do e-mail do seu provedor. Se inscreva e vá, mais importante do que tudo, você vai ter que ir lá na sua caixa de e-mail, você vai receber um e-mail instantaneamente ativando esta conta. Então, venha para esse canal, venha aqui para a TV África, venha para o canal Candomblé Sem Segredos e venha também para o site www.sergiosum.com.br. Para você aí que esteve me assistindo a este programa, um grande beijo no core de verdade. Hoje, para finalizar, eu vou finalizar com aquelas palavras bonitas que o Babá sempre traz no final do programa. Hoje eu vou ensinar, e isso aí não é direcionado a ninguém, né? Às vezes eu falo palavras bonitas, filosofias, e às vezes alguém que tem um pé atrás fica o Babá direcionando. Não estou direcionando a ninguém. O Babá hoje vai ensinar que existem 3 tipos de pessoas. Pessoas medíocres, pessoas normais e pessoas iluminadas. Bem, como a gente pode identificar esses 3 tipos de pessoas ao longo da sua vida? Bem, as pessoas medíocres, elas só vão falar de pessoas, só vão criticar, nunca elogiar. E nunca eu vi uma pessoa medíocre, ela só fala elogiando alguém, ela só vai falar de pessoas. As pessoas normais, elas vão falar de pessoas, mas também de assuntos, de resoluções, de assuntos iluminados.
E as pessoas iluminadas, elas não falam. Quando se fala de alguém, elas se calam, elas se reservam, não toca em pessoas. Elas só vão falar de assuntos que resolvem, assuntos que acrescentem na vida de cada um.